Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos tratar de um assunto que nos foi encaminhado e cuja variante, já veio várias vezes como sugestão. É a ideia da depressão. Depressão é o mal do século, cada vez mais pessoas estão sendo acometidas pela depressão. Uma doença que era olhada com muita desconfiança há pouco tempo atrás, tida como frescura, Mas hoje os próprios médicos reconhecem que ela é uma doença e muito séria, aliás, grave. Ela pode desencadear processos de autodestruição que levam ao suicídio. Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. E a pergunta é a seguinte: por que tantos jovens estão sendo acometidos pela depressão nos dias de hoje? Afinal de contas, a juventude é marcada e caracterizada por uma fase da vida em que existe esperança, alegria, entusiasmo, energia sobrando, até demais. Por que a depressão está alcançando esse segmento da sociedade, incluindo os jovens da igreja? O Senhor Jesus declarou que a verdade nos libertaria e que Ele, como Filho, também nos libertaria. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, por que tantos jovens que conhecem a palavra, que vivem a verdade, estão sendo acometidos por essa doença chamada depressão? E que leva, em muitos casos, ao suicídio. Não são poucos os eventos em que pessoas jovens, inclusive cristãs, atentam contra a própria vida. Graças a Deus, a maioria delas não consegue chegar até o fim. É socorrida a tempo e tal, mas a tentativa é algo extremamente grave e merece a nossa reflexão. O que está acontecendo? Será que a nossa juventude está exposta a uma carga muito grande de responsabilidades e de estresse? Porque o estresse certamente leva à depressão, o sentimento de incapacidade. E vide o Japão, cujo índice de exigência de performance é altíssimo e não são poucos os jovens que lá atentam contra a vida por se sentirem incapazes de atender às expectativas da sociedade e da família. Aqui no Brasil a gente não é assim, Mas os nossos jovens estão ficando deprimidos. Será que é por causa do pecado? Nós sabemos também que o excesso de diversão, de busca de entretenimento, de prazer, leva a uma sensação de letargia, de fastio e de desgosto pela vida. Leia o livro de Eclesiastes. O autor desse livro viveu exatamente isso. Então, o que é que está acontecendo com a nossa juventude e como nós podemos reverter esse quadro? Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, começamos essa edição do programa Vejam Só. Hoje recebemos, depois de bastante tempo, ela volta aqui, a psicóloga clínica e organizacional, doutora Caroline Costa Paiva. Paz e graça, doutora, tudo bem? Paz e graça, pastor, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui de volta com vocês para falar desse tema que é tão importante e justamente no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo aí, de prevenção ao suicídio. Sua casa é um brinco, tá tudo perfeitamente no lugar, já que a senhora é uma terapeuta organizacional. Na verdade, assim, a psicologia clínica é a que todo mundo conhece, que é a do consultório, que a gente atende o paciente, eu gosto de falar que é o CPF, a pessoa física, e organizacional é quando eu atendo as empresas, então atendo CNPJ. As empresas fazem terapia? Mais ou menos, viu, pastor? Porque a gente trabalha com bastante programas de liderança, de valores, de transição de cultura organizacional, então mostrando a importância das pessoas para as organizações. Tá bom. E onde é o consultório da senhora, doutora? É na Vila Mariana, pertinho do metrô. Como é que faz para entrar em contato? Pode entrar em contato diretamente no meu celular, que é o 95985-9295.
contato da doutora está publicado no nosso Facebook, não se preocupe. Do outro lado, recebemos o pastor Luciano Neri, que é advogado e ministro da Igreja Ministério e Restauração de Cristo no Brasil. Seja bem-vindo, doutor Luciano. Paz e graça. Paz e graça, muito obrigado. Realmente muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite, debatendo e conversando sobre um tema tão importante, né? Setembro, um mês de prevenção ao suicídio. Acredito que vai ser muito produtivo esse nosso bate-papo aqui. O senhor nós acabamos trazendo dois jovens, né? A doutora Caroline e o pastor Luciano são jovens ainda. Eu é que estou na terceira idade, né? Fazer o quê? Bom, onde fica a Igreja Ministério Restauração de Cristo no Brasil? Fica na cidade de Tiradentes, Avenida Inácio Monteiro, número 9.957. É uma região muito carente, mas de um povo muito fervoroso. Graças a Deus, temos trabalhado para Cristo lá. Muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o tema de hoje. Vejam só. 12% dos jovens de 12 a 18 anos sofrem de depressão, enquanto esse índice não chega a 10% entre adultos. Além disso, 77% dos adultos com depressão tinham histórico de sintomas também na infância ou adolescência. No Brasil, 21% dos jovens entre 14 e 25 anos têm sintomas indicativos de depressão. Entre as mulheres, a proporção é de 28%. Isso segundo dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Os autores da pesquisa, porém, não sabem responder com muita clareza o que está causando esse aumento significativo. Algumas possibilidades podem ser destacadas. Por exemplo, a maior cobrança por bons desempenhos e o cyberbullying ou o bullying podem ser apontados como alguns dos vilões. Mas por que as garotas estariam sendo mais afetadas? Questões hormonais e culturais podem também estar envolvidas. Inclusive, o próprio padrão de beleza atual e as suas exigências, que certamente são mais fortes do sexo feminino, teriam um papel importante nesse sentido. Junto com esses números, podemos acrescentar questões que acompanham a depressão, abuso do álcool e outro que é tão importante quanto e está crescendo muito, que é o uso de medicamentos. Mesmo assim, uma legião de pessoas parece não se importar com os riscos e, principalmente dentro das igrejas, a questão parece ser deixada de lado ou ser taxada sem maiores análises de problema espiritual. Hoje, no Vejam Só, queremos tentar entender melhor o que acontece atualmente em nossa sociedade e responder por que a depressão está atingindo tantos jovens, isso dentro e fora das igrejas. E aproveitar a oportunidade para analisar qual o papel do Evangelho e da igreja nessa situação. Será que podemos contribuir de maneira positiva? Como podemos fazer isso? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no Vejam Só de hoje, que já está no ar. Bem, para falar sobre depressão entre a juventude, a produção trouxe dois jovens profissionais. Vou começar com as damas, né? A doutora Caroline Costa Paiva, ela é psicóloga clínica e isso, obviamente, a habilita, além da sua juventude, a responder. Por que a depressão está atingindo tantos jovens hoje em dia, doutora? Então, pastor, com certeza as questões das exigências que hoje a gente tem, elas contribuem muito. Então, eu sempre falo que a gente hoje vive numa sociedade de sucesso. Então, tudo se vende o sucesso, o imediatismo. Então, se manda uma mensagem, a pessoa tem que responder rapidamente, ela tem que responder de uma forma positiva, que me agrade. Então, as crianças, os adolescentes e os jovens, eles não estão tendo possibilidade de lidar com a frustração.
de que, lembra lá atrás que a gente mandava a carta, né? Eu lembro que mandava a carta para minha avó, demorava até minha avó receber, ela recebia, lia, aí ela me mandava uma carta de volta. E eu tinha que lidar com a frustração de saber se ela estava bem, se ela não estava, etc. Hoje não, hoje eu mando um WhatsApp e se não me responder em 3 minutos eu fico desesperado. Então, esse imediatismo que a nossa sociedade tem e essa cultura de sucesso, né, e que, infelizmente, atravessa, inclusive, questões da própria igreja, de que a gente tem que estar sempre bem, de que não pode chorar, de que é vencedor o tempo inteiro, isso também acaba trazendo uma doença e os jovens são os primeiros a serem afetados, porque eles estão aí no momento de muita transição, então é mudança da adolescência para a juventude. Então, mudança de corpo, mudança de status, ele passa a procurar carreira, procurar... Então, assim, é muita mudança para eles num tempo pequeno e eles não foram acostumados a lidar com frustração, o que pesa demais. Muito bem, essa foi a doutora Caroline Costa Paiva, psicóloga cristã, né? A senhora é cristã, não é isso? Sim. Muito bom. E agora a gente vai ouvir o pastor Luciano Neri, da Igreja Ministério e Restauração de Cristo no Brasil. Sim. E para o senhor, pastor? Além dessas considerações da doutora, nós temos que levar em consideração também que a sociedade mais antiga, os povos mais antigos lidavam, falando em relação à frustração mesmo, de uma maneira muito mais eficaz. A nossa sociedade atual, as coisas não são sólidas, as coisas não são definidas. E eu, com 28 anos de idade hoje, eu fui preparado para ser uma pessoa depressiva nesta sociedade que nós vivemos, porque eu lidei com situações que eu não tinha parâmetro de como resolver. O que fazer diante de tal situação? Eu não fui ensinado a resolver isso. Eu não tinha uma base para resolver isso. Todas as considerações que a doutora fez realmente demonstra como um jovem hoje lida com a sociedade. Quando ele se vê diante de um problema para resolver, ele se perde. E nesse momento que ele se perde, ele não sabe o que fazer, muitas das vezes ele vai se retraindo e ele não tem para onde ir. E ele começa, dentro de si mesmo, ele começa a se perder, entre muitos outros motivos. Até alguns casos que nós temos dentro da nossa sociedade evangélica mesmo. Quantas das vezes um jovem evangélico, quando ele vê uma situação que os pastores mais antigos lidam com certos problemas, e hoje o jovem, diante de uma sociedade totalmente diferente, com novas demandas, ele encontra este problema, o pastor muitas das vezes não tem ferramentas também para socorrer aquele jovem, e é um momento que começa a ter um certo distanciamento, e é um dos motivos que tem levado tantos jovens à depressão. Muito bem, esse foi o pastor Luciano Neri, da Igreja Ministério e Restauração de Cristo no Brasil. Depois a gente tem várias perguntas para fazer para eles, mas agora é você quem vai se posicionar. Temos o nosso Facebook, que é a nossa ferramenta de comunicação. Toda a comunicação que você estabelece conosco é por meio do Facebook, tá bom? E lá nós temos uma pesquisa. Vamos ler? Qual é o principal motivo do aumento de depressão entre os jovens cristãos? Principal, tem vários. Eu quero que você escolha o principal a partir de 2 opções, porque é tudo que o Facebook deixa a gente pôr lá, né? A primeira opção é pecado. Então, o principal motivo do aumento de depressão entre os jovens cristãos é pecado. O que eu quero dizer com pecado? Pecado é assim, as pessoas podem fazer o que bem entendem, achando que vão se divertir muito. Só que esse excesso de diversão, de transgressão, ele é autodestrutivo e a depressão faz parte desse processo. E a segunda resposta é estresse. Ele se acumula de obrigações, de exigências, de demandas que ele não dá conta, então ele acaba também sofrendo depressão. Esse é o principal motivo de aumento de depressão entre os jovens cristãos. Entre esses dois, qual que você acha que é o mais grave? O mais grave não. O mais responsável pelo aumento da depressão entre os jovens cristãos. Vote, no final do programa a gente vai ver a resposta provisória, né? Até o momento da exibição do programa, a enquete fica no ar. Anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. Por exemplo, você pode estar querendo saber o que a Bíblia fala sobre depressão. Será que ela fala disso? 0 operadora 11 31 15 08 19. A Agrade é uma escola de Bíblia. Tem um monte de cursos, todos eles voltados para a obra de Deus,
Por exemplo, eu estou lecionando Romanos, a Epístola aos Romanos, mas existem um monte de outros cursos. O curso bíblico, por exemplo, está presente em todas as filiais da Agrade, todas elas, tá? E para você saber qual é a filial mais próxima de você em qualquer lugar do país, você liga para esse número que está aparecendo aí. 0 operadora 11 3115 0819 e fala com o pessoal da Agrade. Mas tem que ligar no horário comercial. Agora não tem ninguém lá, é lógico, né? Você vai ligar no horário comercial. E se você gosta da gente, visite o nosso blog, né? Não sei se você já visitou, tem novidades lá, tem coisas novas. ebercocarelli.blogspot.com.br ebercocarelli.blogspot.com.br. Tem bastante material novo lá para você curtir, pôr o seu comentário, depois eu vou ler, vou responder. Demora um pouquinho, mas eu respondo, tá bom? Inclusive me pediram, eu fui bastante reticente, mas eu fiz vários vídeos curtinhos, de 5 minutos, explicando os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos do Sínodo de Dort, que o Jimmy Swaggart, num sermão, chamou de as 5 maiores mentiras do inferno, né? Aí eu aproveito esse gancho que ele deu para dizer, é mentira ou não é? Né? Por que os calvinistas pensam assim? Como é que pensam os arminianos? Por que eles pensam? Mas só que tem um detalhe. Os vídeos foram feitos para leigos. Se você é teólogo, nem perca tempo em assistir o vídeo, porque ele é feito para leigo, tá bom? Estamos de volta com o programa Vejam Só, e nesse momento a hora mais legal do programa, porque é quando você faz parte dele, a gente te conhece. E eu quero desafiar você a mandar um vídeo para nós, não só a foto, manda um vídeo, a gente quer ouvir a sua voz, quer saber o que você pensa. Mas o que eu vou falar? Dá uma sugestão de tema, você pode dizer assim, eu queria que vocês discutissem, né? Por que a água salgada do mar não influencia no gosto do bolinho de bacalhau? Algo parecido com isso. E dá o seu recado. Eu queria que discutisse por causa disso. Se for possível, convida tal pessoa. Ou então você não indica o convidado. A gente quer saber quem você é, qual a sua igreja, a sua região, tá bom? Se você for de igreja. Se não for, também não precisa falar, tá? Vamos ver as fotos? Tem presente, viu? Depois a gente mostra os presentes para quem participa. Vamos começar pelas fotografias. Hoje a primeira foto é da Luciene Magalhães. Ela mora em São Paulo. Oi, Lu, tudo bem? Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, e você está convidada para vir assistir a gravação ao vivo aqui, já que você mora em São Paulo. Só combinar os detalhes com o Rafael. Agora a gente vai para a Bahia. Lá na cidade de Serrinha, na Bahia, nós temos o Claudenir Araújo assistindo ao Vejam Só. Cadê o Claudenir? Cadê o Claudenir, Rafael? Eu tô vendo um chato lá na TV. Será que o Claudenir se transformou num vaso de flor? Ele pode ter sido arrebatado e nós ficamos, viu? Eu até tenho razões para crer que fiquei mesmo, mas misericórdia. Ô, Claudenir, manda outra foto, por favor, tá? Será que ele tá aqui no canto? Não, não tá. Não tá, não. Rafael! Não, acho que é uma mulher, não pode. Meu pai do céu. Vamos lá. Na Bahia ainda, no Jardim Cajazeiras. Agora sim. A Aldesina e a neta Joelma. Olha só. A Aldesina e a Joelma, 2 gerações. 3, né, na verdade. Um pulo de uma geração aí, né? A vovó é a vovó é a Aldesina e a netinha é a Joelma. Que simpatia. Gostei muito dessa foto. Vou torcer para ela ganhar, né? Que beleza, o povo lá de Jardim Cajazeiras, na Bahia. Vamos para Manaus, lá no Amazonas. Que casal bacana. O Bruno e a Nete Oliveira. Bruno e Nete assistindo, e tem aquele xarope lá atrás, mas pelo menos o Bruno e a Nete é que estão em destaque. Valeu. Um grande abraço para vocês aí do Amazonas. Nunca estive no Amazonas. O dia que eu estiver passando por aí, quem sabe Deus prepara e a gente se cruza, né? E a última foto vem das Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso. Nós temos a Caliméria e a Daniele. Quem fotografou foi o Tiago, né? Então tem o Tiago, que não aparece, que ele é o fotógrafo,
a Caliméria e a Daniele. Lindo, outro pulo de gerações aí, né? Deus abençoe vocês, um grande abraço. São Sebastião do Paraíso é um lugar que há algum tempo eu quero conhecer, né? Eu sei que fica perto de Monte Santo, de Minas, que eu também não conheço, mas um dia eu vou fazer uma contemplação aí, porque tem lugares muito bonitos para fazer contemplação aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vai assistir ao vídeo do Denilson, que mora lá no Ceará, tá? Vamos voltar para o nosso tema, que tem a ver com a depressão atingindo os jovens, né? A nossa querida doutora Caroline e também o pastor Luciano, na primeira fala deles, falaram sobre o problema da frustração. Por que psicólogo e o conselheiro, né, o pastor é um conselheiro, gosta de falar de frustração? Frustração é uma coisa ruim, ninguém quer ter. Não é ruim. É uma Como coisa... não é ruim? Como que não é ruim? É uma coisa importante. Eu adoro ser frustrado. Não, ninguém gosta. Eu estou com síndrome de abstinência porque eu não fui frustrado nos últimos 10 minutos. Não. A gente até deveria, né? Como é que é? A gente até deveria gostar mais da frustração, porque ela é um caminho para o nosso aprendizado. Então, se a gente não aprende o que eu posso, o que eu não posso, quais são os meus limites, eu não consigo ter uma vida plena, nem uma vida saudável também. Então, já imaginou se a gente não tivesse nenhuma frustração quando era criança e todas as tomadas a gente tivesse investigado se ela daria choque ou não? Essa é uma frustração que é uma das primeiras que a gente aprende. A mãe fica, não, aí olha para a tomada, já é não. E isso faz com que a pessoa cresça sabendo que existe um problema com a eletricidade. E alguns até dedicam a isso, né? Vão ser engenheiros elétricos, eletricistas. Enfim, então, a importância da frustração vem daí, pastor. Se a gente não consegue ter maturidade emocional, psíquica, se a gente não tiver frustração e aprender a lidar com ela. Pastor, eu vou ter que discordar não é que é psicólogo, psicologia, você sabe o que é, né? Psicologia. O que interessa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus criou um lugar chamado Jardim do Éden. No Éden tinha frustração? Não tinha, não era para ter. Deus não criou a frustração. Sim, mas quando... E o senhor quer que a gente fique frustrado, igual ela? Mas o homem ele é forjado, o caráter dele ele é forjado. Com o passar do tempo, principalmente numa sociedade que nos impede de passar pela frustração exatamente, eu posso me tornar um adulto. Enquanto criança, eu não passo pelas frustrações, eu não passo pelos momentos difíceis, eu não vou ser um adulto forjado para resistir a situações que virão diante de mim. No Jardim do Éden, é o plano perfeito de Deus, o plano perfeito. Só que o homem pecou. E diante disso, o homem pecou, veio diversas coisas, veio diversas situações que o homem passou a ter que lidar. Ele precisou, a partir de agora, comer do seu suor. Também não é tão bom assim. Mas o homem pecou e a mulher passou a ter dores de parto. E diante de tudo isso, o homem passou a ter agora não aquela vida perfeita, é uma vida imperfeita. Que o próprio Jesus Cristo, quando ele vem, ele tenta, o objetivo dele é nos resgatar disso. E nós só vamos obter este novo patamar quando nós formos glorificados, com o corpo glorificado. Posso falar uma coisa, pastor? Pensando também no Éden, uma coisa que eu sempre penso é que existia uma recomendação, né, ou uma ordenança, né? Era uma frustração, era para ter lidado com aquela frustração e estávamos todos no Éden, né? Como a gente não soube lidar, a gente está aqui tentando até hoje lidar com outras frustrações. O que é frustração? Não é sofrimento? Nem sempre, pastor. Por exemplo, qualquer frustração que a gente fala seria entender que a vida tem limites e que eu não posso fazer tudo que eu quero a hora que eu quero. E aí eu preciso lidar. Então, a criança lá, na relação dela com a mãe, a primeira relação dela de amor, ela tem que entender que a mãe dela também vive, que não fica ali 24 horas com ela, que a mãe dela sai para tomar banho, sai da frente dela. É uma frustração quando ela procura a mãe e a mãe não está e ela chora desesperadamente, com uma angústia total, como se estivesse experimentando até a sensação da morte, é o que diz os estudos, né? E aí depois a mãe dela chega e ela percebe, não, meu objeto de amor, que é meu ser completo, minha mãe, ela se afasta, mas ela volta. Então existe um tempo que ela precisa aprender a lidar com isso,
para que ela não viva insegura a vida inteira, dizendo que as relações não são completas ou que elas não merecem dedicação, né? Bom, até agora nenhum de vocês mencionou uma coisa muito importante, então eu vou mencionar. E a fé? Como é que você explica depressão atingindo jovens que são crentes? A fé não é remédio, não é antídoto, não elimina esse problema de falta de frustração e de depressão, pastor? Se nós observarmos a Bíblia ela tem diversos conselhos preventivos contra a depressão. A Bíblia ela tem diversos conselhos que nos ensina. A própria Bíblia vai lidar com a frustração de uma maneira e vai nos mostrar que homens e mulheres de Deus também passaram por momentos difíceis, inclusive com características de depressão. Homens com fé, homens que realmente serviram a Deus, mas que passaram por extrema angústia, momentos de melancolia. Mesmo homens, o próprio Jesus Cristo, quando está lá no seu momento de oração, um anjo vem e precisa consolá-lo. Foi um momento difícil para ele, dizer que Jesus não tinha fé, só que o ser humano, ele tem os seus sentimentos, isso faz parte, isso é nosso. E a frustração, ela forja ele, que nós estamos chegando aqui ao limite, o fundo do poço é a depressão. O assunto que nós estamos tratando é a depressão, que é o fundo do poço, quando ele não vê mais esperança, quando ele não tem mais motivos, muitas das vezes, até para viver. A Bíblia tem, sim, diversos conselhos para nós. Então, cita um. Por exemplo, um conselho. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Ele veio e observou, sentiu como ser humano agora. Olha, não é fácil aqui. Tem aflições. Tenha bom ânimo que eu venci o mundo. O próprio Senhor, com toda a sua poder e glória, ele percebeu que não é fácil ser o homem na terra. Ele percebeu que lidar com sentimentos realmente é algo que é do ser humano. Só que ele nos motiva. Tenha de bom ânimo, a própria fé. Tenham fé em mim, acredite. Só que eu acredito também a depressão não só como algo espiritual. Muitas das vezes a depressão ela é biológica. A depressão ela também são vitaminas ou alguns elementos que o nosso cérebro não está produzindo. Então, falar da depressão puramente, aí nós entramos naquele problema que em um certo tempo a depressão foi tratada como demônio. A depressão, uma pessoa que sofria com depressão e na igreja foi tratado muitas das vezes até como um leproso, colocando ele de lado, não, porque ainda nas igrejas pouco se fala sobre isso. Pouco se fala, embora hoje existem livros, hoje existem pessoas capacitadas, mas na igreja o assunto ainda é um tabu. Na sociedade, o assunto depressão ainda é um tabu. Doutora, a senhora atende muita gente com depressão? Sim. Crentes também? Também. Pastor, no começo lá da minha carreira, eu tenho 18 anos de carreira clínica, então lá no começo eu atendia muitos cristãos com sintomas de depressão. Então a gente tem alguns tipos de depressão, né? Os que eu mais atendi, então, tem uma distimia, que ali é diagnosticado geralmente por um clínico geral ou uma ginecologista, normalmente, que é uma sensação de desânimo, de desesperança, mas que não impede a pessoa de viver a rotina dela. Então, ela consegue trabalhar, ela consegue dar conta dos filhos, ela mantém um relacionamento bom no casamento, mas ela tem um desânimo maior, uma oscilação de humor maior, né? Esses eram os casos que eram muito identificados na clínica lá quando eu comecei. Isso também gera, em relação ao trabalho, o maior número de afastamento do CID-F que a gente fala, né? Que é onde tem depressão, ansiedade e vários transtornos ligados à ansiedade e ao estresse, né? Hoje eu faço mestrado em psicologia psicossomática e venho estudando um pouco mais em relação ao estresse e aí pensando em fases de mudança da vida, né? Hoje eu atendo mais adultos com depressão
e adultos muito jovens. Então, adultos que ficam em depressão, às vezes, por questões assim, uma depressão sazonal. Então, foi fazer um intercâmbio, o local que ele foi para esse intercâmbio é muito frio, ele fica com aquela angústia, vai desenvolvendo aquele sentimento de impotência, de isolamento. Então, ele normalmente não tem uma rede social, que isso é muito importante, e aí entra um papel extremamente relevante da igreja, como uma rede de suporte social, né? Eu ontem escutei uma coisa bem interessante de um líder, de um pastor cristão, falando que a igreja é um momento de terapia, onde ele pode se abrir e se revelar integralmente. Isso é um dos suportes maiores que a igreja pode ter. Então, você ter ali um grupo de apoio que vai ter a mesma fé que você, que não vai te julgar, mas que vai dizer, ó, a gente está aqui junto com você, eu entendo que você está triste, mas a gente vai conseguir. Isso não é uma falta de fé ou uma falta de... ou um excesso de pecado, né? Como alguns diriam para Jó, por exemplo, né? Se a gente estivesse pensando nele agora aqui. Sim. Bom, quanto tempo ainda tem, Angélica? Bom, foi falado aqui, pastor, que hoje em dia, tanto a sociedade quanto a igreja tem um discurso muito de vencedor, a gente não pode fracassar nunca, tem que ser vencedor o tempo todo. O senhor concorda com isso? Concordo. A Bíblia ensina isso? Não, a Bíblia não ensina isso. Hoje nós vivemos em uma sociedade, se nós olharmos, não só a igreja, as músicas seculares nos levam ao êxtase. A mídia, as novelas, tudo nos leva a um triunfalismo. E aí o jovem tem isso como parâmetro. Quando ele entra na igreja, é a mesma história, vai vencer. E quando ele lida com isso, ele não aprendeu porque a nossa sociedade hoje não permite, por exemplo, e a tendência é aumentar o número de pessoas nessa situação, porque a sociedade não permite um pai corrigir um filho nos dias de hoje. Não permite um pai educar um filho. E todo mundo dizendo que tudo vai dar certo. E o primeiro dia que o menino ouve um não de uma pretendente à namorada, ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu a ouvir um não ainda. Ele não sabe lidar com esse tipo de situação. E a igreja realmente, ela tem o dever, como ministerial, de palavra, de compromisso com a palavra, de falar do sofrimento, de falar das angústias, de falar das necessidades, de falar das aflições. A igreja tem um dever. É claro que a Bíblia tem muitas mensagens de encorajamento, mas não pode negligenciar o que a Bíblia nos ensina, que são as dificuldades, que nós teremos aflições. Mas precisamos ter bom ânimo, estar com Jesus, estar com Cristo. Então, mas exatamente, isso não é estimular a fé para combater a prostração, né? A senhora falou em distimia, é assim que fala? Isso. Eu chamo isso de prostração, né? Então, tem de bom ânimo, Deus falando para Josué e tal, ser corajoso e forte, enfim. Então a Bíblia não prevê depressão, não. Quem crê na Bíblia vai estar sempre bem, vai estar sempre para cima. Mas as relações hoje, em relação até à própria Bíblia, são muito apáticas, as pessoas são muito indiferentes. Nós temos hoje igrejas inchadas, cheias de pessoas, mas muitas das vezes nem todos estão realmente aplicados, porque nós estamos acostumados a ser hiperestimulado a mente, e muitas das vezes o sermão, a pregação da palavra mesmo, nós não conseguimos compreender o que a palavra nos diz, não está sendo de verdade implantado o que Jesus realmente nos ensina. Então, temos locais cheios e alguém ali, muitas das vezes, até falando da própria palavra de Deus, só que pessoas distantes. Nós somos criados para estar em um ambiente, mas não de corpo presente, só o corpo ali, a mente em outros locais. Bom, a gente vai ouvir agora o vídeo, né? Ouvir não, vai ver. O vídeo do Denilson, ele mora em Lavras, no Ceará, e eu quero exortar você a fazer seu vídeo também, né? Logo, logo a gente vai pôr no ar o presente que nós vamos sortear para quem participar. Então, é só você gravar. Ah, mas eu não sei como fazer. Qual o formato, qual o tempo? 15 segundos, tá bom? E no Facebook tem
as instruções do Zeca e também um convite meu, em forma de vídeo, para você participar. Vamos ver o que o nosso querido Denilson tem a dizer. Eu sou Denilson de Lavra, Ceará, e gostaria de propor um debate entre o Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, e o Augustus Nicodemos, se o cristão pode beber moderadamente. Graça e paz. Ah, mas aí, Denilson, desculpa. Eu tenho a impressão que os dois convidados que você indicou são contra beber moderadamente. Beber. O Rodrigo Silva eu tenho certeza absoluta. E o Augusto Nicodemos Lopes eu duvido. Pode ser que eu me surpreenda. Eu duvido que ele aceite aí uma taça de vinho de vez em quando. Não acho que... o certo seria alguém que seja a favor a beber moderadamente e outro contra. O Rodrigo Silva, por exemplo. Né? Que, aliás, ele está pautado para vir e a gente pode até encaixar a pergunta lá. O assunto do Rodrigo é arqueologia. Né? Ele é o principal arqueólogo brasileiro e, graças a Deus, é cristão, né? E parceiro do programa Vejam Só. E ele estará conosco, também o professor dele de arqueologia lá em Israel, arqueologia judaica, vai estar conosco, vai ser uma bênção. E aí eu posso perguntar, porque se não me engano, tem um vídeo dele circulando, eu ainda não assisti, mas já me falaram, a minha gerente do blog me falou, que tem um vídeo, uma pregação ou uma palavra do Dr. Rodrigo Silva dizendo que nos tempos de Jesus o vinho não tinha álcool, não. Não tinha álcool, não. Então, como é que as pessoas ficavam bêbadas? É isso que eu vou perguntar para ele. A gente vai para o intervalo, volta já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo a questão da depressão que acomete os jovens. Nós temos conosco a doutora Caroline Costa Paiva, ela é psicóloga clínica. Doutora, uma das críticas que algumas pessoas fazem, já não é de hoje, tem algum tempinho, é que as crianças perderam a infância e elas viraram mini executivos. O dia delas é lotado de atividades, né? E não é só a escola, tem trocentas mil atividades. E aí eu queria perguntar para a senhora como é possível que uma criança nos dias de hoje tenha todas essas atividades e não aprenda a lidar com a frustração, porque com certeza absoluta e sem nenhuma margem para dúvida, ela vai ter falhas ou frustrações nesse monte de coisas que ela tem de fazer. Então ela aprende a lidar com a frustração. Ela é exposta à frustração, mais do que a gente no passado. Sim, ela é exposta a uma maturidade que ela não tem, no momento que ela não precisava, né, na minha opinião, hoje. Então, hoje, com certeza, já faz alguns anos, né, que essa agenda maluca com as crianças vem acontecendo, muito por conta de questões sociais. Então, os pais estão os dois no mercado de trabalho, aquela figura da avó que ficava em casa também já não existe mais. Então, assim, as crianças realmente precisavam ter uma agenda que comportasse as agendas dos pais, né? Até aí, quando isso começou, era uma coisa que dava para levar, porque os pais ainda participavam muito ativamente da vida dos filhos. O que a gente vê hoje na clínica com adolescentes são crianças que foram criadas terceirizadas. Então, elas têm, às vezes, mais contato com o professor do inglês, com o professor da natação, do que com o pai. Então, quando ele vai contar alguma coisa importante da vida dele, ou que o pai censuraria, né, ele nem pensa em contar para a mãe, para uma tia, ele vai direto para uma pessoa que teve um vínculo maior. Esse é um ponto. Outro ponto é que cada vez que nosso organismo, o pastor falou da questão biológica, né? Então, existe uma questão biológica também. Então, eu sempre vou pensar o ser humano completo, então, biopsicossocial, né? Então, da parte biológica, cada vez que a gente é levado a uma exigência que a gente não dá conta, o nosso organismo aciona um mecanismo que a gente tem de luta e fuga. Então, alguns meninos vão lutar e aí vão ser mais agressivos, vão dar mais resposta, vão ficar de mau humor, vão para cima, vão brigar, vão ter alguns outros comportamentos, e outros vão fugir, vão para o isolamento, vão ficar cada vez mais quietinhos. E aí, assim, nos dois lados, isso é a resposta do estresse normal do organismo, tá? E por isso o estresse ele tem que ter uma duração curta, então eu posso ter essa resposta, todo mundo vai ter,
mas eu não posso persistir nessa resposta. Quando cada vez vem outra atividade, vem uma nova frustração, eu estou gerando uma carga de estresse contínua naquela criança. E aí ela não aprende a lidar com a frustração no sentido de elaborar, de ver onde ela errou, de pensar um pouquinho o que ela podia fazer diferente. Ela vai ou sendo agressiva e respondendo mais e tendo comportamentos que beira aí a marginalidade em alguns casos, ou ela vai ficando cada vez mais embotada, embotamento afetivo, isolamento social, e ela vai adoecendo para quadros de depressão grave, inclusive com tentativa suicida. Agora, pastor, uma coisa que a gente não mencionou ainda é a questão do pecado. Nós estamos vivendo um tempo em que o pecado não existe mais, a palavra nem é mencionada na igreja, ninguém mais se sente culpado de coisa alguma, porque todos nós nos achamos no direito de fazer o que bem entendemos, desde que não prejudiquemos ninguém. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, que eu ouvi, que eu presenciei. Alguém que é viciado em pornografia, um crente viciado em pornografia. Ele fala, tá, tudo bem, eu sei, não é certo, mas eu não estou prejudicando ninguém, e de fato não está. Não seria muito pior se eu procurasse uma prostituta e tal, não sei o quê? Aí você está se envolvendo com outra pessoa, Então, o pecado da pornografia não prejudica ninguém, Então, esse tipo de postura não causa também depressão? Usando até o próprio exemplo da pornografia, e o pecado, por si só, ele é estressante. Se nós formos pegar o exemplo de uma pessoa que ele tem uma ansiedade por comer muito, isso é estressante, é um pecado, ele está comendo sempre ali. A pornografia, ele chega a ter uma dependência que ele precisa estar naquele horário, ele está fazendo uma outra atividade, ele precisa ficar de frente de um computador porque ele precisa. E isso daí também, sem dúvida, é um dos fatores que aumenta muito o número de depressão, principalmente em tempos em que tudo é tão fácil. O jovem, ele entra na frente de um computador e ele tem acesso ao mundo hoje, coisa que os nossos pais não tinham. Eu cresci junto com a internet, por exemplo, eu acompanhei todas as redes sociais, eu tenho mais de 1.100 amigos no Facebook, mas quantos desses são de verdade meus amigos? São pessoas que eu conheci em uma oportunidade ou outra, e a sensação que dá de que eu estou repleto de amigos, na verdade eu me isolei, muitas das vezes eu me isolei, sou sozinho, mas eu mostro para as pessoas que eu sou uma pessoa social, mas na realidade o pecado em si, ele gera o estresse. Muitas das vezes o fato de mesmo que a igreja não pregue, mesmo que a igreja não esteja falando, por si, a palavra de Deus também, que muitas das vezes uma pessoa ouve ou sabe que aquilo não é correto, incomoda, gera um estresse também. E esse estresse pode sim levar a uma depressão. Bom, vamos ler alguns comentários. O Luiz Razora, ele diz, assinalei o pecado, mas depende de pessoa para pessoa, se está ou não vivendo constantemente na prática do pecado. Se sim, então esse é o principal motivo da depressão. Mas também pode ser o estresse, que por sua vez não seja consequência de pecado, mas da agitação e desgaste físico ou mental. Agora eu quero ver. Doutora Carolina. A senhora é psicóloga, aliás, é psicanalista, né? Algo que eu jamais vou compreender na minha vida. Ela me deu um livro para ler, né? Que eu li e não entendi nem 2 linhas dele. Não acredito. Mostrou. Não. A senhora ficou de me explicar. Qual é o nome do livro? Fé à luz da psicanálise. Fé à luz da psicanálise é um diálogo de 3 terapeutas, não é isso? A respeito de Jesus. Eu não entendi patavina. Nada. Eu me senti um imbecil completo, total e radical. Imagina. Né? E aí ela falou assim, mas eu vou explicar para o senhor, porque essa moça já foi da minha igreja, né? Hoje ela está em igreja chique aí, ela não gosta de igreja humilde. Ouviu, pastor? Entendeu? A senhora é psicanalista. Agora nem sei mais o que... então a pergunta é a seguinte, chega um paciente lá,
Ah, doutora, estou muito deprimido porque eu me sinto extremamente culpado, à luz do que o pastor falou. Tá. Né? O Espírito Santo fica me incomodando, eu leio a Bíblia, eu me sinto culpado. A senhora, como psicanalista, tem que aliviar a minha culpa dizendo, olha, né, não fica dando ouvido a isso, a igreja é muito legalista, não é não? Não. Como que não? Psicanalista ainda por cima? Não. O objetivo da psicanálise é mais a escuta. Então, o postulado é a cura através da fala. Então, um paciente que chega, e que é comum chegar, então, estou me sentindo acusado, porque tem tal e tal situação. Então, ele pode ser acusado, né, se sentir acusado por questão da igreja, ele pode se sentir acusado pela própria fé, que acho que são coisas diferentes. Então, na igreja, o que é convencionado como pecado, a própria fé, quando ele lê a Bíblia e ele entende que o que ele fez é um pecado e que o afastou de Deus, né? E aí também tem outras questões. Então, a família que está acusando e etc. A função da gente é acolher isso e tentar trazer para ele, através de uma interpretação, de um olhar de fora, o que aquilo significa para ele. Eu não sei se eu contei uma vez que esse livro, na verdade, um paciente meu resolveu ler à toa. Então, ele não era um cristão, ele veio para fazer um tratamento de síndrome do pânico, com alguns sintomas de depressão, e a gente foi evoluindo no tratamento, e ele falou para mim um dia, assim, do nada, ele falou, Carol, eu acho que tem uma lacuna na minha vida que tem a ver com a religiosidade, com a espiritualidade. Eu falei, mesmo? Então, se existe, vamos buscá-la. E aí ele acabou indo até uma igreja anglicana, e aí ele teve contato com esse livro, e esse livro foi tema de terapia dele algumas vezes. Então, ele, claro, guiado pelo Espírito Santo, mas, enfim, se conhecendo e dando espaço para se escutar, ouvir a própria voz, ele chegou à conclusão de que existia um espaço nele que precisava ser preenchido por Deus, e ele foi atrás disso. Então, a ideia de que um psicólogo vai minimizar ou vai até criticar os ensinamentos da igreja é uma ideia falsa? Não pode, pastor, inclusive. A gente tem um código de ética profissional, então, assim, eu falo que sou psicóloga de orientação psicanalítica, porque, assim, a psicanálise é uma outra formação. Então, dentro da psicologia, a gente tem um código de ética e a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de julgamento para aquela pessoa que está ali. Então, eu não posso julgar se a religião dele é certo ou errado, se é pecado, se não é pecado, mas eu posso acolher aquilo e ajudar a que ele pense uma forma de lidar com aquilo. Bom, Jamil Moura. Estresse, é claro. Pecado não dá depressão, dá prazer. Porém, um prazer passageiro e enganoso. Quer dizer que pecado não dá depressão? O Salmo 51 que Davi explicou, ele não estava deprimido? Estava. E ele escreveu o Salmo 51 por quê? Realmente, nós temos o pecado é inevitável. Na verdade, ele traz consequências. E uma das consequências dele pode ser a depressão, porque ele traz tristeza, é inevitável muitas das vezes. E é claro que a depressão não é uma frustração, não é uma tristeza, é um sistema de aprisionamento, é um passo além, é algo que a doutora pode explicar muito melhor, mas a depressão nós estamos falando aqui do extremo, nós estamos falando de uma situação clínica mesmo, que realmente aprisiona a pessoa, impede ela de chegar a muitos lugares. E falando de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio, que a gente chega na tragédia maior, que pode fazer um jovem que de repente hoje está vivendo uma situação de depressão, ele ter coragem de tirar a própria vida. Pois é. Vamos ver o que o nosso querido Zeca ouviu lá na Crentolândia sobre depressão. Por que atualmente tantos jovens, principalmente jovens, sofrem com depressão? Na verdade, a depressão ela é considerada a doença do século, né? Mas como a dependência química também, na verdade, tudo tem um laço familiar, toda essa história. Mas eu acredito que antigamente os pais eram muito mais presentes na vida do filho do que hoje em dia, devido à tecnologia e à correria dos dias a dias. Primeiramente, o que traz a depressão é o excesso daquilo que você faz demais. Por exemplo, se a pessoa assistir televisão demais hoje, ela já entra em depressão. Se ela ficar na internet demais, se ela namorar demais, tem pessoa que já namorou com 300 homens, mulher já namorou com 300 pessoas. Então aquilo ali vai causando problema sentimental. E tudo aquilo que afeta o seu sentimento
pode te trazer uma depressão. E depois para se livrar é difícil. Eu acredito que é um pouquinho de ansiedade, eles são muito cobrados, né? Muitas famílias não têm tanta estrutura e o próprio pecado em si, né? O pecado está no homem, no ser humano, e automaticamente, né, essa satisfação que procura em muitas coisas nunca será correspondido, e aonde o jovem acaba se cobrando muito e aonde se frustra, né, e vem a sofrer essas coisas. Eu acho que a gente vive numa geração que importa mais ter do que ser, né? Então, eu vejo que muita gente entra em depressão porque ela almeja ter algo e não consegue ter aquilo e vive em função daquilo, né? Ela não se preocupa em ser algo, né? Ela quer ter algo, então isso gera uma frustração muito grande para a pessoa, porque ela corre atrás daquilo, do sonho, não consegue realizar seus sonhos, não consegue realizar seus objetivos, e nisso vem a depressão. A partir do momento que ela entende quem ela é e o que ela representa, passa a ser diferente, né? Bom, doutora, a senhora falou no primeiro bloco e agora a gente vai retomar. A frustração é muito importante, mas como lidar com a frustração? Porque eu quando me frustro, ela é altamente destrutiva na minha vida. Uhum. A senhora disse que não? Ela te impulsiona a amadurecer. Algumas pessoas conseguem, e dependendo da frustração, né, conseguem fazer isso sozinho. Outros vão precisar de uma ajuda profissional. Por quê? Porque na psicoterapia a gente vai lidar com uma fase de suporte, então de aliviar um pouco a tensão daquele momento, mostrando para a pessoa o que ela tem de bom, o que ela tem de saudável, o que ela tem de ainda preservado, e só depois a gente começa a entrar com a elaboração dessas frustrações. Quando eu falo elaborar, pastor, eu estou dizendo que é uma forma que eu preciso conseguir de lidar com tudo aquilo que é ruim, que me frustrou, que é o oposto do que eu queria, mas que eu entenda que existe um propósito maior, né? Essa é uma outra função interessante da fé, né? Ou, se a gente puder falar, da igreja. Porque quando eu entendo que, assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mesmo naquele momento eu não esteja animada, eu tenho uma meta, um desejo de voltar a ficar animada para que eu consiga vencer, a exemplo do meu líder, Jesus. Quando eu não tenho isso, quando eu não tenho esse exemplo, eu não tenho uma rede de apoio, é muito mais difícil eu lidar com a frustração. Vamos voltar para os comentários. O Eduardo Teixeira... isso aqui é para o senhor, pastor. Ele diz assim, sei que depressão é doença, porém não consigo entender um cristão, lavado e remido no sangue do Cordeiro Jesus Cristo de Nazaré, ter isso. Porque é um estado de tristeza profunda. E a Bíblia me garante que a tristeza na presença de Deus, ela saltará de alegria. Perdoe a minha ignorância. A gente só precisa saber onde está esse versículo aí, né? Vamos pensar do seguinte ponto de vista. Como? O senhor não sabe onde está esse versículo? Aqui agora, assim... Nessas palavras eu acho que não. Mas está escrito em vários lugares ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, vai tirar as nossas vestes de luto e de tristeza. Mas se ele vai enxugar a lágrima é porque eu chorei. Sim. Mas a depressão, a tristeza, a melancolia, como foi tratado por muito tempo, ela não poupou muitos homens de Deus. Muitos homens de Deus passaram por isso. O próprio Paulo, embora cheios do Espírito Santo, homens que são exemplos para nós hoje. Nós temos o nosso exemplo Elias, um homem que venceu profetas, que viu cair fogo do céu, e em uma situação ele se vê lá dentro de uma caverna com medo de uma mulher. Como explicar isso? Isso é um sentimento, ele é um ser humano antes de tudo. Ele tem sentimento e deu medo nele. Ele sentiu medo e não conseguiu. Aí ele ouviu a voz do Senhor e veio. Pensar na depressão simplesmente como algo puramente e meramente só espiritual, porque nós estamos hoje em um ambiente que nos faz mal. O ambiente hoje que muitas das vezes nós estamos é uma panela de pressão. Muitas das vezes no trabalho
um pai de família, ele é cristão, ele está de segunda a segunda dentro da igreja e servindo a Deus. A empresa dele, com a crise, precisou demitir algumas pessoas e o nome dele está na lista, ele vai para casa. Este homem precisa realmente, se ele não tem uma estrutura, esse homem corre um grande risco de entrar em depressão. Claro. Mesmo sendo um servo de Deus, temente a Deus, tendo fé, porque a situação dele, se ele não aprendeu a lidar com aquilo, e a fé dele exigir que outro tenha a mesma fé que eu tenho, muitas das vezes é até covardia. O Samuel Laia, ele diz assim, não estão sendo preparados para a vida, os jovens, né? Muitos pais não disciplinam mais seus filhos e se tornam escravos deles tentando agradá-los. A senhora é mãe de uma pré-adolescente, né? Ou adolescente, não sei. Pré-adolescente, está com 11. A senhora concorda aí que os pais não disciplinam e viram escravos dos filhos? Eu concordo, pastor. Várias vezes no consultório a gente tem questões assim, do pai chegar desesperado e falar, meu filho não aceitou que eu tomasse tal decisão. E a gente está dando uma carga para a criança, para o adolescente, para o pré-adolescente, que é maior do que ele pode suportar. Porque a todo tempo ele vem pedindo limites para você. Então, assim, ele te pede limite quando ele faz birra, quando ele desobedece, ele está querendo saber se você está prestando atenção e se você, de fato, está no seu papel de pai e de mãe. Que é ir lá e dizer, olha, o caminho, a regra daqui de casa é esta aqui. Então, dentro desta regra, você vai seguir. Quando você tiver adulto, você escolhe se você segue essa regra ou não. Mas ele precisa entender essas questões. E hoje o que eu vejo é realmente assim, as crianças em shopping é uma tristeza para mim andar e ver, porque eu vejo assim, os pais escravizados. Então, às vezes está sem dinheiro, a criança quer, ela vai dar um chilique, ela vai se jogar no chão e o pai vai comprar, independente se tem dinheiro na conta ou não, coloca no cartão de crédito. Isso para a criança realmente é o que o irmão falou aí. Não estamos preparando para a vida. Samuel. Parabéns, Samuel. Excelente consideração. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Quem quiser conversar com a doutora Caroline, que é a nossa psicóloga de plantão, ou com o pastor Luciano, da Igreja Ministério Restauração de Cristo no Brasil, o contato desses dois irmãos está publicado no facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? 55% acham que o aumento da depressão entre os jovens cristãos tem a ver com pecado e 45% tem a ver com estresse. Né? Legal. A gente se vê no próximo Vejam Só. Até lá.